Então, a noite de hoje foi nos pedida. Deixa eu achar aqui um pouquinho. Tá bom, esqueci. Para que a gente, então, conversássemos a respeito do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No item 11, que é a beneficência. Mas antes da gente iniciar, propriamente dito, o capítulo, a gente vai falar daquele que escreveu, né, as obras, que é o Kardec. Então, Kardec era um homem de ciência, um homem de letras, um pedagogo. E ele, então, lá no século passado, ele, então, fez uma compilação, né? Ele começa, então, as pesquisas, ele começa, então, esse estudo e traz para a gente essas obras. Então, a gente vai falar rápido, né? Só para a gente poder pegar o raciocínio. Então, em 18 de abril de 1857, ele, então, lança, né, o Livro dos Espíritos. Em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns. Em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em agosto de 1865, o Céu e o Inferno. E em janeiro de 1868, a Gênese. Então, a gente vê como ele a didática dele, né? Ele já inicia trazendo para a gente essas informações o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, falando, já nos explicando de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, quando a gente tem essa dúvida, né, aonde que a gente vai recorrer? A gente vai recorrer a esse livro, que é o Livro dos Espíritos, né? E aqui, então, contém as perguntas mais necessárias, vamos dizer assim, para esse começo de entendimento, né? E aí ele então dá continuidade, né? Segunda obra dele foi o Livro dos Médiuns, e depois ele vem então trazendo para a gente o Evangelho. Nesse capítulo do Evangelho, ele vem trazendo, no capítulo de Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ele vem falando para a gente sobre a beneficência. E o que é a beneficência, gente? Quem é que pode falar para a gente a respeito da beneficência? Quem sabe? É um ato, né, ou prática, ou virtude de fazer o bem. Então, é a caridade em ação. É aquela pessoa, como vocês, que já são benevolentes, que já têm o sentimento de amor dentro do coração e que vai fazer a prática da beneficência, a prática da caridade, através das atitudes, através dos atos, né? E aí é muito importante e interessante, por isso eu falei, vamos conversar, para que a gente possa analisar conforme Kardec nos sugere, através do quê? Do raciocínio lógico, através da gente começar a analisar, a pensar juntos como é que a gente vai fazer, né? Como que se processa essa beneficência. Então, será que é só na questão material? Interessante que outro dia eu estava vendo chegou um vídeo falando assim, sobre a questão do animal. Eu achei muito interessante que a gente gosta, né, muito dos animais. Tem pessoas, eu tenho 5 dogs lá em casa, 5 cachorrinhos, né? Tem gente que tem muitos gatos, né, assim. E assim vai, né? Cada um tem os seus animais, mas tem pessoas que ainda não têm, né? Não tem esse sentimento assim de amor. E aí lá no vídeo estava falando que a pergunta era a seguinte assim: a gente pode, ou é errado, falar eu te amo para o cachorro, ou para o gato, ou para o animalzinho? Será que isso está correto? Será que não deveríamos falar só eu te amo, ou colocar os nossos maiores sentimentos para já a pessoa, né, humana? E aí a resposta veio e eu fiquei analisando, né, sobre aquilo, e falou que não, que toda forma de amor é válida, né? E principalmente e também nos animais. E ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele diz assim: muitas das vezes, aquele que ainda tem o coração endurecido, aquele que ainda não consegue ainda falar eu te amo para as pessoas, que ainda não consegue desenvolver isso,
através de um animal, ele começa a desenvolver essa sensibilidade nele. E aí eu fiquei pensando que eu tenho um familiar, né, em casa, que ele tinha essa dificuldade com o animal e também com pessoas, né, questão dos abraços, questão da convivência. E a partir do momento de um certo período em que chegou um desses animaizinhos na casa dele, ele se afeiçoou ali, aos poucos, ele foi se afeiçoando, e quando a gente via, estava passeando, né? Com o cachorro no carro, fazendo, né, atividades com aquele cachorrinho. E aí a gente foi vendo que ali ele foi realmente amaciando ali. Por que a gente está falando isso? Porque os espíritos amigos e benfeitores, eles nos trazem várias formas de a gente desenvolver em nós essa nossa sensibilidade. E a beneficência, quando nós, então, nos propomos a ajudar alguém, muitas das vezes a gente já tem inato na gente, né? Quantas pessoas, hoje até fomos lembrando até da tia Irene, né? Que ela vinha aqui muito sorridente, ela trazia para a gente aqueles abraços, aquela coisa assim, ela e tantas outras pessoas, né, que nos vêm à memória. Mas que tem outras que temos dificuldades, muitas vezes, de desenvolver, de auxiliar, de ajudar as pessoas. Ainda mais no mundo, né, que a gente está vivendo agora, com todas as dificuldades que a gente encontra. E aí, então, a espiritualidade nos auxilia, para que a gente possa desenvolver de outras formas, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vai ajudar alguém, não é só aquela forma comum que a gente tem do auxílio material. Ele é muito importante, né? E aí a gente escuta, às vezes, quando a gente vai fazer alguma dessas atividades, a gente ainda escuta, mas isso aí é o poder público que tem que atuar. Ah, isso aí é assistencialismo, ah, isso aí tem que ser assim, tem que ser. Mas aí a gente fica pensando assim, se a gente está numa praia e alguém está morrendo afogado, a gente não vai lá ajudar? Naquele momento ali, é necessário que se faça ajuda, seja ela material ou não. E hoje a gente tem a oportunidade de entender isso de todas as formas. A gente recebe o bom dia e através daquele bom dia numa mensagem, nos chega aquele carinho. Porque o mais importante é que aquilo que a gente doe para o outro, o que leva? O que vai junto com aquela doação? É esse que é o que a gente precisa desenvolver em nós. No início, nós só vamos abrir a bolsa, né? Quando a gente ainda está ainda naquele processo que a gente ainda não tem ainda o bem, assim, bem elaborado em nós, né? Que a gente ainda é endurecido, a gente tem muitas questões. A gente abre a nossa bolsa muitas das vezes e a gente dá um bem material, né? Para que depois a gente abra o nosso coração. Aí a gente vai fazer o bem material, mas a gente vai também, junto com aquilo ali, a gente vai doar um pouquinho da gente. Porque, como dizia Charles Chaplin, né, já lá atrás, todo aquele que passa no nosso caminho ou deixa um pouquinho do que ele tem e leva um pouquinho de nós, né? Porque nós somos assim, são encontros e despedidas, idas e vindas, né? Nesse planeta nosso chamado Terra. E aí a gente estava até comentando hoje como é difícil ser cristão num planeta de expiação, né? Porque quando a gente fala do Cristo, quando a gente fala as mensagens do Cristo e a gente vai aplicar, é muito mais difícil. Né? A gente pensa assim, nossa mãe, aí a gente é taxado de bobo, a gente é isso, a gente é aquilo. Mas a gente precisa rever isso, né? A gente está muito esquecido dos valores. A gente estava lembrando aqui que não faz muito tempo da pandemia. A ausência dos abraços, a ausência do aconchego. Lembro-me o cuidado que nós tínhamos mais, né, com os mais idosos. E aí a minha mãe, ela já tinha uns meses, né, já bastante meses, que ela estava sem
ver o neto, que ela tem uma... Eles falam que não, né, gente? Mas tem, né? A predileção. E aí ela estava com muita saudade dele. Eu lembro que ele vestiu, a minha irmã vestiu nele aquela uma coisa toda, né? Paramentou e fez, botou máscara e tudo, e ela também. E eles se abraçaram. Ela filmou aquilo. Não teve o toque da pele, né? Porque naquele período não podia. Mas aquela energia e aquele abraço, como foi bom. E aonde foi, gente? Aonde foi isso? Cadê os nossos abraços? Cadê as nossas conversas? Às vezes a gente sai e cada um está no seu celular. Às vezes dentro de casa, e isso eu falo por mim mesmo, eu passo mensagem para o meu filho que está lá no quarto, vem almoçar. Olha que ponto a gente chega do distanciamento. Hoje já nós estamos aqui, né, já passamos aquele período o crítico, né, já saímos da pandemia, mas falta isso na gente. Estamos distantes um do outro. E aí sempre temos a desculpa, né? E outra coisa, a gente tem data, hora e dia para a gente fazer a caridade, para a gente praticar a beneficência. Por exemplo, uma vez na semana, a casa, né, oferece uma vez por mês, né? Mas vamos dizer que nós somos convidados ou a gente marca todo sábado de manhã para que a gente possa estar na casa para auxílio, né, da entrega enfim, para os atendimentos. E aí a gente chega em casa tranquilo com o dever cumprido, porque nós fizemos ali. De fato, é muito válido. Mas e o restante dos dias? Como é isso comigo, né? Eu tenho hora, dia, aquele horário, eu estou ali. É só nesse momento que a gente vai fazer, né? Que a gente vai ajudar. Será que nós não vamos perceber que no nosso lar tem alguém ali que está mais calado, ou tem alguém que está precisando da nossa ajuda? Será que no nosso trabalho, na vizinhança, nós precisamos voltar a ter essa sensibilidade de olhar no outro, né? E muitas das vezes a gente precisa ouvir, a gente não consegue. Hoje até tem o número 2, né? Tem 1,5, 2, para que a gente ouça rápido isso. E muitas vezes a pessoa só quer que a gente ouça. Às vezes até por aqui mesmo, pelo celular. E a gente não tem tempo. Aí ou a gente coloca rápido e vai ver lá o final, ou quando está presencial, a gente corta a pessoa. Né? A gente não tem mais o diálogo, está ficando difícil. Né? O que está acontecendo conosco? Cadê o método de Kardec lá também, que vem nos orientando, né? Trazendo para a gente toda essa obra, tudo isso que ele tão assertivamente, né, nas pesquisas, ele nos trouxe. Temos também a Revista Espírita, que era na época, começou depois que vem o lançamento do Livro dos Espíritos, ele começa a receber muitas mensagens de casas que foram abertas, de casos, de médios e tudo, e ele resolve, então, fazer um jornal. Na época, era um jornal de estudos, né, psicológicos. Depois mudou para a Revista Espírita. Começou em 1858, né? E todo mês tinha, depois diminuiu um pouco. Nós temos um material enorme aí para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa analisar, para que a gente possa estudar. E para que isso? Para que estudar? Porque estudando nós vamos ter mais ciência, né? De onde nós estamos, qual é o nosso propósito. Porque aquele que não tem um propósito, aquele que não tem um objetivo, ele perde o sentido de viver. A gente estava lembrando hoje também lá no estudo sobre aquele momento lá da Alice, no País das Maravilhas, quando ela sai e pergunta ao gato, né? Para onde é o caminho? Aí ele responde assim: depende para onde você vai. Porque aquele que não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
Olha só, né? Como assim? Nós precisamos saber qual é o caminho que a gente vai seguir. Muitas vezes a gente vai pegar atalhos, e é muito comum isso, mas que depois a gente volte, né, ali para a estrada principal. E qual é a estrada principal? O que vai realmente nos levar para a retidão, o que vai nos favorecer a nossa evolução, o que vai me mostrar o porquê eu estou aqui. Certa vez, chegou um senhor para Chico Xavier e ele fala assim para ele: Chico, eu tenho uma tristeza profunda no coração. E está tudo bem lá na minha casa. Eu não tenho problema nenhum com a minha família, né? Com todos saudáveis, financeiramente também, mas eu tenho uma tristeza muito grande. E aí Chico fala assim para ele: o que Emmanuel fala para te falar, que o que falta em você é a alegria do outro. Olha isso, né? Como isso é profundo. Porque o que realmente faz a gente sermos melhores é aquilo que a gente proporciona para alguém, ou aquilo que a gente faz para alguém. Aquilo realmente é aquela alegria que falta para a gente ser feliz. Porque o que adianta a gente estar aqui, acumularmos, né, muitos bens, né? E daí? Tudo é transitório, como disse a página, a transitoriedade, né? Tudo passa. O que vai ficar para a gente? Realmente o que vai ficar não é quem me amou, não é o que o outro fez para mim, é quem eu amei, o que eu fiz para o outro. É isso, é que é o nosso tesouro. É isso, é que vale a pena. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui vivendo em sociedade, para que a gente possa ajudar uns aos outros. E a gente está vendo que muita coisa acontece e nós fechamos os nossos olhos, nos dá preguiça. Então, quando nós temos um propósito de vida, quando a gente tem um objetivo de vida, a gente sabe o caminho a seguir. E aí a gente lembra do Paulo de Tarso. Ele era o vaso escolhido de Deus, né? Quando ele teve aquela visão de Jesus, né? Ele então fica ciente que ele era o vaso escolhido. E esse vaso escolhido, em uma das vezes que ele foi preso, ele já estava em avançada idade, estava muito magro, desidratado, já estava preso há alguns dias, e ele foi açoitado. E ele teve 39 chibatadas. Vamos nos colocar lá no lugar dele, né? Imaginemos essa cena, essa situação daquele homem ali, né? Porque ele era cristão, porque ele seguia e não negou a Cristo, numa época que era muito mais difícil ser cristão. Se é difícil ser cristão hoje, imagina, né? Naquela época. Mas ele era o vaso escolhido. Aí eu faço a pergunta para vocês. Se Jesus ou o Espírito, vamos botar um Espírito, né, superior, chega aqui e fala assim: quem é que quer ser o vaso escolhido? Quem de vocês vai querer ser? Aí o Haroldo conta isso, ele fala assim, vai falar assim, eu quero ser uma mesa, quero ser uma cadeira, mas vaso não quero ser não. Né? Por quê? Porque a gente quer realmente receber as honras, mas poucos de nós estamos preparados para enfrentar os desafios que nos são chegados. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, todos nós somos escolhidos a vasos, somos os vasos escolhidos. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, cada um de uma forma. Mas todos nós somos convocados a sermos o vaso escolhido, os tarefeiros do Cristo.
E a mensagem dele está aí. Nós é que nos esquecemos muitas vezes, porque quando a gente às vezes fala assim, ai Deus, por que isso comigo? Ali já é um sinal nosso, né? Fala, mas por que nós nos achamos assim tão orgulhosos, nós nos sentimos ainda superior que as coisas, as chibatadas, né? Os açoites não vão ser conosco? Todos nós temos os nossos açoites. Todos nós temos as nossas dificuldades. E aí, eu pergunto a vocês, nós estávamos há poucos dias atrás, ou até hoje, cada um de nós, com um problema difícil, com uma dificuldade, com uma dor no coração, com um aperto no coração. E aí a gente queria, naquele momento, nós queríamos de verdade que um amigo chegasse e nos estendesse a mão. Nós queríamos que alguém simplesmente só falasse assim, está tudo bem? Bom dia, boa tarde, vamos tomar um café? Ou vem cá, senta aqui, ou um abraço. Quantos de nós, há poucos dias ou até hoje, antes de vir para cá, nós não tivemos o nosso coração assim dilacerado e com essa vontade de que alguém fizesse isso? E nos tornamos invisíveis para os olhos das pessoas. Ninguém se aproximou de nós. E foi difícil, foi doído. Foi um açoite, uma chibatada, difícil. Mas nós passamos por ela. E aí eu volto à pergunta agora. Quantas pessoas nós acolhemos, nós olhamos para o lado, ou nós lembramos e fomos lá e acolhemos e ajudamos naquele momento difícil? Quantas pessoas nós conseguimos fazer isso? Porque quando é a nossa necessidade, a gente sente essa falta. Mas a gente esquece, né? Porque está tudo bem comigo. Aí eu esqueço que tem alguém ali que está precisando de mim. Então, a beneficência é a caridade em ação. É a gente ajudar o outro a trabalhar. Não é uma conquista que sai. As coisas não acontecem do nada. Roberta vai cantando a paz do mundo. A paz é um verbo também, é pasear. Como que é a paz? A gente tem, eu estou em paz. Assim, do nada? Por que então um tem e o outro não tem? Não sente isso? Porque isso é trabalho. Isso também é conquista, isso também é busca, isso é ação. Eu preciso conquistar isso. Nada é à toa. O irmão estava falando, né? Nós estamos finalizando o primeiro mês de um novo ciclo. Outro dia mesmo, nós estávamos aí entrando no novo ciclo de 2026, fazendo planos, né? Muitos de nós já colocamos lá, segunda-feira, o que a gente vai fazer? Não dá uma opinião, já que, por favor. Quantos aí falaram? Não precisa levantar a mão, né? Vamos iniciar, né? Na academia, segunda-feira. Já estamos finalizando o mês, né? Não conseguimos, né? E outras e tantas outras conquistas que a gente quer, porque nós sabemos, a gente tem um propósito, a gente quer, a gente tem um objetivo, seja ele qual for, e nós precisamos de sonhar. E mais do que sonhar, nós precisamos realizar, ir em busca, né, da realização. Nem sempre a gente vai conseguir realizar. Porque quando a gente perde esse objetivo, a gente perde também a vontade de viver. Então, a gente precisa, sim, vamos iniciar um novo ciclo? Vamos reformular, mas vamos também em busca, né, daquilo que a gente almeja. E uma coisa que é muito importante é que o tempo, o calendário,
ele vai acontecer independente de nós, né? Mas a ação, a atitude de mudança vai depender de nós. O calendário está lá, daqui a pouco é 2027, 2028. Quem viver, verá. Quem desencarnar também vai ver. Né? Mas o que mudou? Aí tem um monge que ele estava passando por um lago e ele era de uma seita muito radical. Então, nessa organização deles lá, não podia conversar, né? Obviamente, deve ser lá para outros países, não é? Com mulheres, né? E aí não podia ter acesso nenhum, conversar, nada disso, era só homens. E ele estava passando com o discípulo dele e tinha uma mulher num lago se afogando. Eu acho até que eu já contei isso aqui a você, não sei. Mas soprado, né? E aí, ele então, o monge, né? A mulher estava lá se afogando e ele foi lá e ajudou. Foi lá com todo cuidado, respeito, né? E tirou a mulher de dentro do lago e colocou na outra margem, em segurança. E seguiram viagem. Passaram-se as horas, 10 horas, 12 horas. Quando eles já estavam lá, muito longe, muito distante, no dia seguinte, o discípulo dele pergunta para ele assim, porque estava inquieto, né? Aí falou com ele assim, mas é ensinado lá, né, que a gente não deve conversar com mulheres, que a gente tem que ter uma distância. E o senhor foi até lá, retirou aquela mulher e colocou na outra margem do rio. Aí o monge falou para ele assim, sim, eu fui, tirei, salvei e coloquei na outra margem do rio. Deixei e ela ficou lá. E você trouxe ela até aqui, nesse momento. No pensamento. E nós fazemos isso constantemente, com as nossas dificuldades. A gente fica com aquilo ali, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer, aquilo fica martelando na gente. Um dia, 2 dias, 20 anos, séculos. Quem é da reunião mediúnica sabe disso. Nós recebemos amigos, né, lá de séculos que estão ainda presos com aquela questão ali. A gente carrega isso com a gente não consegue deixar onde é preciso deixar, né? E aí a gente vai se arrastando com essa corrente, aí vem as doenças, vem as dificuldades, e mais ainda, eu não consigo. A outra pessoa já seguiu o caminho, eu não, porque eu estou ali pensando, eu estou ali ainda, levando aquilo comigo, com aquele peso. Então, a gente está iniciando mais um ciclo. A gente precisa deixar essas algemas, deixar essas correntes, deixar esse peso, entrarmos mais leves. Porque tem uma parte, né, que quando Jesus ele fala assim para a gente, amai os vossos inimigos, gente, que loucura isso, como assim? Nós estamos aqui falando de beneficência para ajudar coisa pequena, né? O mínimo que a gente pode ao irmão. Então, se a gente ainda não consegue fazer isso, como a gente vai amar o inimigo, né? E aí ele vai descrevendo para a gente que não é aquele amor que a gente dedica a um ser que a gente tem afinidade, né? Ele vai trazendo para a gente depois, com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo, que é pelo menos não nutrirmos e não carregarmos esse peso conosco, né? E mais ainda, quando nós não conseguimos amar aquele irmão enquanto estamos a caminho, conforme ele nos sugere, existe o quê? A reencarnação. Aí sabe o que vai acontecer? Muitas vezes, aquele inimigo que eu odiava vai vir como o meu próximo. Não vou falar como marido, não, né? Nem como esposa. Mas vem
com alguém muito próximo que nós vamos carregar muitas vezes no colo. Não conseguimos aqui, de uma forma ou de outra eles vão nos chegar, porque nós estamos aqui para esse processo. O Raul Teixeira, ele tem um livro que ele fala sobre a questão da afetividade, né, no casamento, e aí ele fala no rompimento, né, quando há a separação, né, do casal. Aí ele fala que o que acontece? É como uma corda, né? Aí um puxa do lado, outro puxa do outro, um lado vem com um nó, o outro vem esgaçado. Quer dizer, os dois vão sofrer essa ruptura, né? Qual que é o ideal? Desatar o nó. Seja, né, na parte do casamento afetivo ou não, né? Ou amizades, ou os familiares difíceis. A nossa função é essa, desatar os nós. Às vezes a gente não vai conseguir isso, né, nessa existência, mas em outras oportunidades, Deus ele é tão misericordioso conosco que nos dá essa possibilidade de recebermos junto conosco esses desafetos do passado. E aí eu estava ouvindo outro dia também que o nosso amor, ele é muito ainda egoísta, né? A gente ama, é meu filho, é meu marido, é meu amigo, tudo é meu, né? É um amor, né? Segundo os espíritos, o amor que mais se assemelha, né, ao amor de Deus, que a gente pode falar nessa existência nossa, é o de filhos, né? E mesmo assim, ainda tem muito apego, né? Ainda tem ali muito egoísmo, né? E aí eu estava ouvindo aquela música e que fala do Djavan. Quem gosta de Djavan? Muitos, né? Gostam do Djavan. Mas ele tem uma música e que a gente tem o amor de Djavan. É aquele assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. É ou não é o egoísmo? Vem me fazer feliz porque eu te amo. Olha só que pretensão. E a gente canta isso, né? Achando. E é realmente uma música muito bonita. Mas nós somos assim. Juca, você tem que gostar de mim, poxa, eu gosto de você. Se eu faço uma atitude com você, você vai me menosprezar? Não. É troca, né? Então a gente tem ainda essa questão conosco da troca. Se eu ajudo, se eu faço um ato de caridade, uma atitude, eu quero retribuição daquilo ali. E mais uma vez a gente vai lembrar, né? Que o que importa não é o quanto eu vou receber de agradecimento, de louros para mim. O que importa, de verdade, é o quanto eu doei. Naquela ação que a gente faz, eu faço só para promoção, eu faço só para o outro ver, ou aquilo que eu estou ali fazendo, aquele pouquinho de tempo que eu tenho, que eu vou na casa espírita e vou ajudar, é com amor? É isso que fica. É isso que a gente precisa desenvolver em nós, é esse sentimento, é esse desabrochar, vamos dizer assim, né? Então, uma das coisas, né, assim, muitas das coisas que nós, nessa nossa trajetória, nesse caminho que o gato nos oferece no País das Maravilhas, que é da escolha, qual é o caminho que a gente quer ir, tem e eu acho que é uma das mais importantes beneficências que a gente precisa fazer conosco mesmo, né? É olhar para dentro da gente, para a gente tentar tirar daqui aquilo, né, que mais eu tenho dificuldades. E aí tem um caso também que um palestrante narra, que ele fala que uma das maiores provações que a gente tem é no trânsito, né? E aí teve
um dia que um médico, ele estava indo para o hospital para fazer uma cirurgia, ele era cirurgião. Só que ele tomou uma fechada no carro e ele, né, ficou muito, isso já tem bastante anos lá atrás, né? E aí ele ficou desesperado, ficou com raiva, ficou do jeito que ninguém daqui fica, só ele ficou, né? Porque o rapaz saiu lá do carro, começou a falar um monte de coisa com ele, e não sei o que, não sei o quê, e ele tinha do lado a posse de uma arma, e aí ele então atirou no motorista, né, que estava lá. O que aconteceu? Veio a óbito, né? E aí ele foi, então, para o dia do seu julgamento. E no final ele, então, conversa com o juiz. Ele foi condenado a 27 anos, e aí ele fala assim, pois é, ali não foi só uma pessoa que eu tirei a vida, né? Eu tirei a vida dele, da minha esposa, as minhas 3 filhas, que estavam, inclusive, estudando medicina, e a minha. Nós acabamos, eu acabei com a vida dessas pessoas por conta de um ato impensado, que poderia ser revertido facilmente. Mas eu deixei com que a raiva, com que o ódio tomasse conta de mim naquele momento, e num ato impensado, eu então tirei a vida do. E se a gente for pensar, tem também o familiar do outro, né? E tem também os amigos espirituais e não dos outros. Então, nenhuma vida. A gente tem um slogan aí que roda por aí, né? Toda vida importa, né? Todos nós somos vasos escolhidos. Todos nós nos importamos. Aquele que ainda não encontrou, ainda não conhece, desconhece a mensagem de amor de Jesus, que ainda não despertou para a verdadeira estrada que ele precisa seguir, ele também vai despertar um dia. Ele também é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Então, é preciso que nós possamos olhar para o outro, fazermos a ajuda que é preciso que seja feita, sem o olhar do julgamento. Mas isso não quer dizer e não significa que eu não vou fazer as observações que são necessárias fazer. Nós vamos ajudar, nós vamos cobrir, como Jesus falou, aquele que está nu, nós vamos alimentar aquele que está com fome, nós vamos dar água àquele que está com sede. Nós vamos, sim, isso é amor, isso é beneficência, isso é caridade. Mas, junto a isso, é preciso que a gente vá além, que a gente encontre meios de auxiliar não só momentaneamente, mas de alguma forma que a gente possa encontrar mecanismos, se não for através de mim, se eu não puder fazer além daquilo que eu estou fazendo, vai ter pessoas que vão ter políticos que vão ter pessoas das áreas, né, responsáveis, que vão ter condições. Eu posso, sim, chegar até eles. Ou eu posso, sim, fazer com que isso mude também lá na frente. Então, não é um olhar de repreensão que a gente precisa ter. Não é na hora que a pessoa está ali necessitando ter o julgamento. Mas é uma análise que a gente precisa fazer para que um dia isso possa mudar. A minha irmã, ela foi fazer a viagem da vida dela. Sabe onde? Lá no Japão que ela está. Um dos lugares que ela visitou. E ela ficou admirada, porque lá ela não viu ninguém pedindo. Não tem. Porque quando a gente fala em ajudar aquele que está ali, a gente está vendo a nossa realidade aqui. Mas tem países que têm muito mais e tem outros que não têm, né?
E ela está em um que não tem. Mas tem muitas outras situações. E aí eu perguntei para ela, quer morar aí? Não, não quero. Porque cada lugar, né? Cada situação é de uma forma. E a gente adora o jeito abrasileirado, né, que nós temos aqui, o calor humano que a gente tem. Por isso nós estamos aqui. Né? Mas é preciso que mude muita coisa. Então, para que a gente, como disse o Roberto na música, né, a paz do mundo começa em mim. Para que eu possa ajudar, eu não vou poder consertar o mundo, mas eu posso começar em mim, por mim. Pelo meu pensamento, pelo meu raciocínio, como Kardec fez, pelas pesquisas. Nós podemos nos reunir com amigos para que a gente possa analisar casos. Como será que a gente pode fazer? Não é o afrontamento, não é a gente se distanciar conforme nós estivemos lá na pandemia. É a união. Nós precisamos nos unir. Porque uma pessoa só não consegue fazer muita coisa. Mas se nós nos unirmos, aí sim a gente consegue. Nas ações para o bem, para o próximo, não pensando na promoção de cada um, como a gente está vendo por aí. Não é essa a promoção, não é isso que Jesus quer de nós. Não é isso a proposta de Kardec quando ele traz para a gente todas essas obras, para que a gente estude, para que a gente use a fé raciocinada, o raciocínio lógico. É isso, é para isso. Para que nós nos mobilizemos para que essa ação da beneficência ela seja conforme é preciso que seja. Imediata, sim, mas também que seja uma ponte para que a gente possa alcançar novos objetivos. Porque, conforme a gente vem falando aqui, qual é o caminho, qual é o nosso propósito? Por que nós estamos aqui? Já paramos para pensar? Então, muita coisa a gente acha que não está bem em mim. Mas o que eu estou fazendo para mudar isso em mim? Ou a gente está deixando, conforme Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar. Né? Vai levar. Né? Para onde é que a gente não sabe. Então, meus amigos, a proposta, então, da noite é que a gente possa, então, estudar. E essa parte está, né, no item 11, como a gente vem falando, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse aqui. Né? E aí, já nos preparando para o encerramento, a gente vai deixar aqui 2 perguntas do Livro dos Espíritos, que eu não vou comentar porque elas se bastam a resposta, né? E cada um vai analisar, a proposta é essa, né? Que fala assim sobre as guerras. Na questão 742, na terceira parte, vem falando assim, os espíritos perguntam, que é o que impede o homem à guerra? Os espíritos que respondem, né? Falei errado. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhece, o do mais forte. Por isso é que, por tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Aí a outra é, da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, como nós estávamos falando aqui dos ciclos,
né, o calendário, ele vai passar. Mas se nós não nos propusermos a mudança, nós não vamos ser esse povo que ele está falando ali de irmãos. Quando nós nos dispusermos a isso, a olhar o nosso próximo como nosso irmão, a sermos benevolentes, a fazermos a beneficência, a perdoar, a amar, como Jesus, a proposta do Cristo para nós. Aí sim nós vamos exterminar. Não vai haver mais guerra, não vai ter essa necessidade mais. Então, que a gente possa, de verdade, ao sairmos daqui, buscarmos mecanismos para sermos melhores. Melhores, como diz a música Na Dor, melhores no amor, melhores em tudo. Porque só dessa forma, né, nós vamos alcançar o reino de Deus, que não está longe, não. Onde que é o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Né? E para que a gente possa, finalmente, encerrar, eu sempre, né, escolho ou uma poesia, ou uma música, né? E dessa vez, eu escolhi essa aqui, que óbvio eu não vou fazer com vocês, né? Eu não vou cantar. Mas ela fala assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim, ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Contra o tempo, para ter sempre mais, porque quanto mais se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Por quê? A vida é trem-bala, parceiro. Né? E então, que a gente possa realmente, nessa passagem, né, nesse trem-bala que é a vida, nós sermos os melhores para nós e para o nosso irmão. Muita paz a todos, que tenhamos então uma noite de muita reflexão. Vamos então fazer a nossa prece. Agradecermos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade de, nessa oportunidade, conhecermos a doutrina espírita. De, nessa oportunidade, podermos exercermos o sentimento de amor crístico que existe em cada um de nós. Que podemos, Senhor, que possamos, Senhor, ao sairmos daqui, levar conosco toda essa paz, essa harmonia, envolvendo os nossos corações. E que de nós possam sair centelhas de luz, a envolver todos aqueles que por nós passarem. Que possa desabrochar em nós esse sentimento de amor ao próximo. Cientes que todos somos filhos do mesmo Pai.
Que a paz do Mestre permaneça conosco. Que o amor de Maria nos envolva a todos. Que tenhamos, assim, um retorno aos nossos lares em paz e em segurança. Em nome de Deus. Graças a Deus.